Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Bom, dando sequência à série Dicas e no caso do CQP 2, fizemos um vídeo sobre o CQP, um resumo, depois o CQP 1, 2, 3, 4, 5, 6. E hoje nós vamos falar do CQP 2, né? Essa é uma iniciativa da Academia Dynamis que tem o objetivo de passar para os senhores o nosso conhecimento. Nós temos um objetivo de ser uma empresa que é uma academia, uma empresa que ensina, uma empresa que tem o contratado, estagiário, trainee, com o espírito empreendedor, desenvolver o espírito empreendedor. Chamamos de empreendedorismo geotécnico, que é cristão e é produtivista. E começamos por entender o ciclo ou o controle de qualidade de projeto, né, que em 1997 foi montado no Instituto de Engenharia por cerca de 30 empresas na área de geotecnia e de lá para cá estamos praticando e melhorando a cada dia. Guarde bem, a Dynamis instrui um instruído que, ao se capacitar, instrui a outro. Nós pagamos para você aprender e depois você produz para pagar o seu investimento de trabalhar como um instruído. Senhores, é uma forma inusitada. E o mais importante, além dos aspectos lógicos, acadêmicos, né, de conhecimento de geotecnia, é que nós praticamos os nossos workshops, nosso trabalho, as nossas reuniões, sempre focado em Cristo. Não somos religiosos, né? E nem estamos tentando tirar proveito de religiosidade para bel prazer. Muito pelo contrário, nós temos a certeza que quem nos inspira é o Espírito Santo. E que é ordem dele nós fazemos isso, ensinar o outro. Mas vamos ao CQP2. Sempre que nós falamos de organização dos estudos, e entenda estudo aí de uma forma bastante ampla, não só no plano horizontal, plano do homem, que eu também chamo de plano da hipocrisia, ou plano carnal, né? Neste, nós temos o ciclo de qualidade da engenharia geotécnica, e agora nós vamos falar então desse 2 que está aí. O primeiro já está gravado, e é da caracterização do empreendimento, o problema geotécnico. O 3 é coleta de dados, que nós vamos falar hoje. O 3 é a análise de consistência desses dados. O 4 é a elaboração de parecer geotécnico ou do projeto geotécnico. O 5 é a assessoria geotécnica à obra. E o 6 é a avaliação de desempenho. Veja, esse número 6 está relacionado ao 6º dia que Deus criou o homem. E esse plano vertical, ou plano da verdade, é, na verdade, o viés da vida espiritual. E nós queremos, e tudo que desenvolvemos no dia a dia, e inclusive agora, e espero que os senhores também estão com ele, o Espírito Santo, nós estamos invocando ele para que ele nos instrua, para que a gente, que ele nos ensine, para que a gente instrua e o Senhor venha entender o que precisa ser entendido no empreendedorismo geotécnico, que é a obra da Academia Dynamis. No capítulo 1 de todos os nossos cursos, nós vamos falar exatamente nisso, que é o conhecimento trino. E a partir dele, então, nós renumeramos aqueles outros 6 capítulos e totalizamos 7, que é os 7 dias de semana, é o completo. Na Bíblia, o número 7 tem uma ideia de completude, de perfeição, de estar a obra completa. E o Espírito Santo está sendo indicado com estas setas. E o que nós queremos, então, pôr no desenho aí é que o Espírito Santo, ele está sobre tudo isso. Ele está nos instruindo, ele está nos ensinando para que a gente instrua e você, instruído, possa ser atingido no coração pelo Espírito Santo e a você seja revelado o conhecimento. Além dos aspectos técnicos em todos os nossos cursos, nós queremos que, além da técnica, tenha o viés da revelação ou da intuição que vem do Espírito Santo. E o nosso ciclo de qualidade é o que nós estamos apresentando nesses
curtos vídeos da CQP. E agora, esse é o ciclo completo, e agora vamos falar da coleta de dados, que é o de número 2. Nesse momento, do CQP 2, no ciclo de qualidade de produção, o ciclo de qualidade de projeto de geotecnia, senhores, é fundamental. Hoje já se fala em muitas áreas de atuação da construção civil em fazer o CQP, ou seja, alguém faz o projeto e outra empresa verifica o projeto. E nós fazemos visão a isso sempre, porque sempre nós temos um contratado que desenvolve o projeto segundo os nossos procedimentos e depois nós analisamos esses projetos. Nós fazemos internamente essa ideia de ter um geotécnico fazendo e depois um geotécnico verificando, né? E isso sempre foi um norte da nossa empresa, que hoje está virando um costume do mercado. Então, o que seria essa fase de controle de coleta de dados, né? Ou seja, investigações geológicas geotécnicas, que nós falamos em IGG, investigações geológicas geotécnicas. Na coleta de dados, então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é querer objetivar as investigações geológicas geotécnicas, como eu já falei. E isso parte de um programa, senhores. O programa de investigação geotécnica é fundamental para verificar, então, o comportamento geotécnico dos solos. Mas vamos falar de uma forma mais a miúde. Quando você vai no médico, ele também faz um programa de investigação. Ele pega lá e faz um receituário do que você tem que fazer de exames. Para você ir fazer os exames, você volta com os exames e ele então te dá um diagnóstico. E às vezes ele pede para você fazer ainda mais exames para então fechar o diagnóstico a respeito daquele seu problema. Na geotecnia, o processo, a inteligência é exatamente a mesma, só que nós lidamos com solos ou com maciço de solos que contém várias camadas, e esses não falam, eles não dizem onde está doendo para a gente poder pedir um ensaio. Então, nesse nós temos que fazer um programa de investigação onde que nós vamos, a priori, conhecer os problemas que ele possa ter. Então, para aquela obra, e aquela obra com aqueles cenários, ou seja, carregamentos, condições de chuva, rebaixamento lençol-freático, níveis d'água de lagoas, de rio próximo, processo erosivo, chuvas intensas, ou não chuvas, sem chuvas, infiltrações, enfim, uma série de cenários. Eu tenho que imaginar o meu maciço naquela obra pretendida, seja uma fundação, seja uma escavação, um aterro, seja uma vala, seja um subsolo de garagem, enfim, qualquer obra que mexa com solos, barragens. E eu tenho que imaginar, então, os cenários. E face aos cenários possíveis naquela situação, eu vou fazer um programa de investigação, porque eu preciso saber quais camadas que tem lá, e se for aterro, eu quero saber qual escavação que eu vou usar para qual aterro. No caso de estradas, nós temos a coisa de uma forma linear. Eu tenho que ver onde que eu vou escavar, onde eu vou fazer o aterro, de tal forma que aproveitar aquele solo escavado para melhor aterro, o aterro num local onde que ele dê melhor resultados, melhor eficácia. Essa que é a ideia. Então, o Programa de Investigação Geológica Geotécnica, que é o PIG, né, ele é fundamental, então, como o programa de investigação. A exemplo do médico, que faz também um programa, né, um receituário de ensaios de análises clínicas, né, para poder diagnosticar e depois pode complementar. A investigação geotécnica, o PIG, tem a mesma ideia, vamos dizer, filosófica sobre isso. E daí é muito importante a história da intuição, né? Além de conhecer os problemas geotécnicos, né, e o mais velho tem mais conhecimento, o mais velho que tem experiência nessa área, né, e o mais velho que tem experiência, por exemplo, em túneis, em barragens, em estradas, em mineração, tem várias áreas e tem várias experiências, tem nuances diferentes em cada situação. É isso que eu estou querendo dizer. E tudo isso deve ser, então, colocado para que esse sênior, esse consultor de geotecnia, faça o programa de investigações. A partir desse programa de investigações, então, a gente vai coletar esses dados necessários para poder fazer, então, reconhecer as camadas do solo e o comportamento geotécnico delas. É muito importante, senhores, o acompanhamento.
O que a gente vê acontecendo é que simplesmente se coloca um programa, quando se coloca um programa adequado, bem organizado, com desenhos, com explicações, num papel, quando se tem isso, ninguém acompanha isso no campo. Não acompanha no campo, não acompanha o transporte e não acompanha no laboratório. Senhores, quando eu era estagiário eu fazia isso. O problema é que tecnologicamente a gente está se desenvolvendo, mas em termos de comportamento humano a gente não está se desenvolvendo. No entanto, que eu fazia coisas que hoje dizem que não tem recursos para isso. E nós fazemos. E temos condições de ter recursos sim para os nossos clientes, para pequenas obras e para obras de médio porte. Então, esse é o CQD 2, né, que fecha nessa importância de ter, então, o PIG, o Programa de Investigação Geológica e Geotécnica, esse, considerando os diversos cenários que nós temos naquela obra em particular, e também, a partir desse cenário, se formula quais ensaios que temos, quais os cuidados com esses ensaios, quais as causas de erros. Esses ensaios podem ser de campo e de laboratório, aí eu tenho que coletar amostras, então cuidados com as coletas de amostra. Isso pode ser feito em qualquer obra, e não venham com essa ideia que a gente escuta há décadas de que é caro. Não é caro. Toda investigação geotécnica, ela tem uma proporcionalidade ao custo da obra. Uma obra de maior vulto vai ter maior custo de investigação, uma obra de menor custo, uma casa, uma residência, é um menor custo de investigação. O que nós não podemos é prescindir dessas coletas de dados, desse programa de investigação geotécnica, quer seja para uma residência ou quer seja para uma barragem, para uma hidrelétrica, para uma estação de metrô, para uma via de metrô, para uma autoestrada, para uma estrada vicinal, para uma barragem, para um dique, enfim. Tudo tem a investigação geotécnica do seu tamanho, de acordo com a necessidade daquele problema. Às vezes, por ter solos especiais, complexos, ela pode custar um pouquinho mais proporcionalmente à obra. E também obras muito pequenas podem ter também uma proporção um pouquinho maior do que obras grandes. É evidente que isso pode acontecer, mas tudo tem o tamanho certo. O importante é que há uma necessidade de fazer uma investigação geológico-técnica adequada para a segurança da obra. Isso vai repercutir em custo, ou seja, quando eu investigo melhor, eu vou ter melhor rentabilidade no investimento, mais segurança, mais eficácia. Isso que tem que ser entendido. Quando eu tenho muita dispersão de resultados, quando eu chuto para mais, e às vezes o para mais está correto, é para mais, então o empreendedor vai ter um custo também a mais, mas e se eu chuto a mais e na verdade não é a mais, é menos da necessidade? Porque é um chute, é uma estimativa. Então, nós temos que sempre fazer sondagem, percussão, coleta de amostras, ensaios de laboratório, e não é porque a obra é pequena que então isso vai ser caro. Isso, na verdade, é cultural. Nós precisamos ter investigação geotécnica, nós precisamos ter geotécnico em pequenas, médias e grandes obras. Tá? É isso que eu quero deixar nesse item do CQP2, que é fundamental, que é a base de tudo que se vem depois das outras 4 partes. Lembrar que tem o CQP 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 é importante, porque lá nós temos que ter a experiência de quem já viveu problemas, que já resolveu problemas, de quem já errou muito, lá no caracterização do empreendimento, que é a caracterização do ponto de vista geotécnico, né? É lá que nós conhecemos os problemas e aqui que nós fazemos um programa para que aqueles cenários de problema não aconteçam num projeto novo. E se já deu uma patologia, então, em cima dessa patologia, nós vamos fazer um programa de investigação e as coletas de dados para saber como estão aqueles solos que deram problema ou que, no caso de prevenção, que poderão dar problema. É isso. Venha para a Dynamis quer acolher vocês. Na verdade, o nosso coração é mando de Deus que a gente passe o nosso conhecimento. Eu sempre tive essa vocação, esse ímpeto, e depois que eu descobri que eu tinha nascido de novo,
espiritualmente e que essa obrigação de passar o conhecimento através do Mackenzie, que eu dei aula 25 anos no Mackenzie, e depois como empresário, sempre quis ter estagiários, ensinar estagiários, instruir estagiários. Hoje eu contrato estagiários e trainees, mesmo engenheiros recém-formados, ou qualquer um que queira iniciar na área do empreendedorismo geotécnico, e eu vou contratar, inclusive, financiamento estudantil, de tal forma a que eu qualifique você para você, então, desenvolver o empreendedorismo geotécnico. É possível, mesmo não tendo diploma, ou seja, técnicos ou pessoas de outras áreas que sintam no coração que sejam impulsionados pelo Espírito Santo para entrar nesse negócio, vem que a gente quer dar tudo e participar com você dos vossos negócios, que serão nossos negócios. E tudo é para a glória de Deus, pois a gente leva a sério aquela história de amar uns aos outros como Cristo nos ama. Não é religião, não é religião. E nem uso aqui o nome de Cristo para me locupletar com esse termo. Não, ao contrário. Eu sei que ao falar em nome de Jesus Cristo, eu estou fazendo o que Ele me manda fazer, porque o meu coração é de amar o outro, passando os meus dons, os meus talentos, para você que queira trabalhar junto. Até lá, venha participar da mentoria aos sábados, da nossa live às quintas-feiras, dos nossos cursos com workshop. Vem conosco, muito obrigado.